Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o canal Maestro Moto, onde falamos sobre dores crônicas e fisioterapia manual. Começamos com uma pergunta para você que nos assiste. Você acha que a ultrassonografia cinesiológica, não recurso terapêutico, recurso de imagem, é indispensável ao fisioterapeuta? Eu vou deixar essa pergunta, mas eu espero que você assista o vídeo até o final, para que só depois, ao final do vídeo, quando fizermos novamente essa mesma pergunta, que você possa opinar no campo dos comentários a respeito da sua opinião, se acha ou não importante o uso da ultrassonografia cinesiológica pelo profissional de fisioterapia. Antes de falarmos sobre o assunto do vídeo, eu deixo aqui um convite muito especial para você, para que você possa participar ativamente no crescimento deste canal, tendo em vista que existem números que nos apontam que boa parte das pessoas que nos assistem não é inscrita no canal. Para ser mais preciso, 99,2% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não está inscrito no nosso canal. Eu espero que esta pessoa não seja você, e se assim for, que você venha se inscrever e colaborar com o nosso crescimento, pois a sua inscrição é muito importante. Falando sobre o tema do vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês que nos assistem um caso clínico que foi marcante, que aconteceu inclusive recentemente aqui em um dos nossos atendimentos na última semana do Centro de Tratamento da Dor. O indivíduo do sexo masculino, com 51 anos de idade, nos procurou com histórico de trauma no ombro esquerdo mais especialmente, em virtude de um atropelamento por motocicleta. O que decorreu a partir deste atropelamento foi um quadro de dor e impotência funcional, incapacidade de realizar movimentos fisiológicos, como os movimentos de flexão, abdução, extensão, rotações do ombro, e que o acompanhou por 5 meses, período em que só então pôde procurar o auxílio, a avaliação da fisioterapia, onde durante esta avaliação pudemos perceber não só alguns quadros de dores associados a movimento, como uma fraqueza muito expressiva, principalmente para o movimento de abdução do ombro. No ato da avaliação, fizemos a avaliação cinético-funcional, o exame físico, com testes específicos, aqueles que eram passivos principalmente foram feitos. Percebemos essa expressiva fraqueza ao solicitarmos o movimento de abdução do ombro esquerdo, de maneira que o paciente não conseguia realizar nem mesmo 10 graus de abdução para este ombro. Com o uso da ultrassonografia cinesiológica, podemos examinar em 2 cortes o ombro deste paciente, num corte longitudinal, no trajeto daquele que seria o tendão do supraespinhoso, e num corte transverso. Antes de falarmos o que aconteceu propriamente com este paciente, nós precisamos de alguns conhecimentos básicos. Quando a gente estuda ultrassonografia cinesiológica, músculo-esquelética, a gente aprende que no corte, que seria o longitudinal, a gente vê o tendão com aspecto de cabelo penteado, ou um padrão que se chama de padrão fibrilar, que representa as fibras constituintes desse tendão sendo orientadas sempre no mesmo sentido, desde a zona insercional, sobre a cortical óssea, até o trajeto onde esse tendão se une com as fibras musculares, na junção miotendínea. E, nesse aspecto, a gente deve perceber a mesma
ecogenicidade do início ao final desse tendão, sem que haja nenhuma área hipoecóica. Uma área hipoecóica é vista numa imagem de ultrassonografia como sendo uma área escurecida. Quando a gente visualiza em corte longitudinal um ombro sadio, nós visualizamos um outro padrão sobre esse tendão do supraespinhoso, que seria um padrão de roda de caminhão, como se todo esse tendão ele percorresse uma trajetória similar de uma roda de caminhão, ligeiramente acima da cabeça do húmero. E também ali, se existir qualquer área hipoecóica, ou seja, um pouco mais escura do que o padrão do tendão, ou ainda se houver uma área anecóica, que é mais escura ainda, com relação à tonalidade daquilo que seria o tecido próprio do tendão, isso representaria ou uma lesão ou uma ruptura tendinosa. Existe também um padrão associado a essa visualização do corte transversal que a gente chama de padrão de sal com pimenta. É como se víssemos vários pontos espalhados ao longo dessas fibras tendíneas que vão ser visualizadas nesse corte transversal. Voltando para o caso clínico apresentado agora, no caso do paciente que foi avaliado, nós, ao visualizarmos esta imagem em corte longitudinal do tendão do supra, nós visualizamos uma área anecóica, principalmente mais no aspecto lateral do tendão. E para confirmarmos se aquilo representaria algo anormal do ponto de vista morfológico, nós fizemos a outra visualização no corte transversal. E o que a gente pôde perceber foi uma grande área também anecóica. Isso, juntamente com os aspectos clínicos já mencionados, nos leva a crer que possivelmente esse paciente apresentaria um quadro de ruptura do tendão do supraespinhoso. E não precisa ser muito avançado na sua formação em fisioterapia, ou ainda não precisa ser um fisioterapeuta de grande expertise, para saber que uma lesão tendínea de tamanha gravidade precisa, antes de tudo, antes de qualquer coisa, de cuidados ortopédicos. E foi isto que fizemos. Nessa, entre aspas, suspeição / comprovação desta ruptura, nós o encaminhamos para um colega médico ortopedista para que ele pudesse dar seguimento na avaliação e no tratamento adequado necessário para o caso deste paciente. O que se pôde observar é que, para que houvesse uma confirmação maior, era importante que um laudo feito por um médico ultrassonografista fosse feito. E, com base neste laudo, o que pudemos observar foi que, de fato, o paciente em questão apresentava uma ruptura do músculo, do tendão do músculo supraespinhoso em questão. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado por nos ouvir, nos acompanhar neste caso clínico, e deixa a pergunta. Para você, fazer a ultrassonografia cinesiológica pelo fisioterapeuta é importante? Neste caso, por exemplo, para mim foi indispensável, e se eu não tivesse uma ferramenta como essa, eu ficaria em dúvida para encaminhar este paciente ou ainda para as condutas que eu adotaria após esta avaliação. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, comente respondendo ao questionamento e também nos prestigie com a sua inscrição. Forte abraço e até o próximo vídeo.